Olá, meus amigos, boa noite a todos. Tudo bem com os senhores, senhoras e senhoritas? Como prometido, hoje nós teremos aí mais uma live para debater aí um assunto que, a meu juízo, é deveras importante, que é a atuação do advogado no que tange a seara ali da delegacia, né, no ambiente de delegacia. Então, para hoje, convidei nada mais, nada menos que um exímio advogado criminalista, a qual eu tenho grande admiração, e além de ser advogado criminalista, é um ilustre professor de direito, uma pessoa com um vasto conhecimento jurídico e experiência para poder aí nos auxiliar, nos orientar, para que possamos aí, sem dúvida, aprendermos um pouco mais a respeito do direito penal. Então estará conosco aí como convidado meu amigo, exímio advogado criminalista e professor de direito penal também, que é o Marcelo Valdir Monteiro, né? Um advogado ali de Campinas, que estará aí conosco para abrilhantar. Eu já vi que ele entrou, então eu vou aqui adicioná-lo. Calma aí, aqui conosco aí, está aí a caminho. Olá, Lucas! Grande Muito boa Marcelo! noite! Como é Tudo que bem está? contigo, Tudo Marcelo? bem? Tudo tranquilo? Uma grande satisfação poder conversar aqui com você, com seus amigos internautas. Prazer poder revê-lo, ainda que virtualmente aqui dessa vez. Oh, a recíproca é mais do que verdadeira, Marcelo. É sempre bom aí falar contigo. Você é uma pessoa que eu tenho grande admiração e é interessante, né? A vida ela nos premia, né? Porque assim, eu tive você como professor e hoje poder aí dividir uma live contigo é uma honra muito grande. Então eu fico muito feliz de você ter aceitado aí esse convite de estar aí conosco para partilhar com todos nós aqui o seu vasto conhecimento jurídico, a sua experiência, num assunto, Marcelo, que, a meu ver, ele tem muitas dúvidas, né? Porque normalmente não era abordado esse assunto, né? Porque a prática penal ela é um pouco diferenciada das demais searas do direito, porque o penal ele não tem só a questão do âmbito forense de fórum, de audiência. Você tem também uma fase pré-processual, que é o inquérito policial, que ele é super importante. Porque as peças que são produzidas ali, aquela discussão que está no inquérito policial, ela vai depois o quê? Ser juntada no processo. Então é muito importante o advogado se atentar a isso, como fazer isso, como trabalhar nesse sentido. Então a razão pela qual eu achei por bem a gente discutir esse assunto. E aí eu tô vendo aqui que tá entrando pessoas aqui de alto calibre, viu, Marcelo, que está entre nós aqui. Está o presidente da OAB de Americana, meu amigo, Dr. Rafael Garcia. Eu falo que o Dr. Rafael Garcia, ele já virou já aí, já ganhou o cartão fidelidade aqui nas lives. Está sempre aí presente, é uma grande alegria, viu, presidente? Muito feliz aí com a sua presença. E também vi um advogado a qual eu admiro muito, criminalista aí da sua terra, Marcelo, que é o Ícaro. O Ícaro entrou também aí, está entre nós. Então, minhas saudações a todos. Então, muito obrigado, Isso, Marcelo. sem dúvida, Lucas, se deve aí ao prestígio que você tem perante nós, advogados, perante todo mundo jurídico e, sem dúvida, ao trabalho que você vem exercendo, não só na advocacia, mas também na academia, como professor. Você vem se destacando muito nas suas aulas, como palestrante também, não é? E os serviços que você presta à OAB. Nós sabemos que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição muito forte, mas que depende dos advogados, né? Eu ocupei alguns cargos de direção na Ordem, fui até vice-presidente da OAB, presidente da Associação dos Advogados, e nós só conseguimos fazer alguma coisa se tivermos um retorno, um apoio dos advogados. A ordem é feita por advogados e para os advogados, né? Então, muitas vezes a gente reclama da ordem, mas também não quer fazer nada, né? Isso é importante saber que precisa doar um pouquinho também da sua parcela de tempo, de conhecimento, justamente em prol da classe. Porque nós podemos perceber, Lucas, que infelizmente a advocacia
não é uma classe muito unida. Você percebe aí no dia a dia que nós enfrentamos inúmeras dificuldades que poderiam ser facilmente superadas se os advogados fossem aí um pouquinho mais unidos ou se reclamassem mais perante a instituição, não é? Reclama lá junto ao OAB, junto à Associação dos Advogados. Não adianta ficar reclamando no Facebook, no Instagram e não levar isso aos órgãos competentes, porque muitas vezes a OAB não fica sabendo, né, de problemas aí que são enfrentados, inclusive na delegacia de polícia, que nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Mas antes, Lucas, eu queria só dizer que é uma enorme satisfação poder ver aí um ex-aluno meu brilhando na advocacia, voando aí com seus conhecimentos. Isso deixa os professores muito satisfeitos. O Ícaro, que você disse, também é um advogado de destaque aqui na região, foi meu aluno também, tive a oportunidade de fazer uma live com ele. Vários presidentes da OAB, onde eu já ministrei palestras presencialmente, né? Agora a pandemia, infelizmente, nos tolheu dessa possibilidade, mas qual a minha surpresa quando eu vou numa determinada subseção e o presidente lá fala que foi meu aluno também, né? É um misto aí de alegria com tristeza, né? Porque eu falo, caramba, tô ficando velho, né? Esses cabelos brancos aqui estão me denunciando. Mas é uma satisfação muito grande para nós, professores, né? Você também leciona e tem aí os alunos sendo aprovados em concursos públicos, advogando, né, também. Então, isso, sem dúvida, traz uma satisfação, um prazer muito grande para nós. Eu comungo da mesma opinião do Marcelo. Acho que não tem nada mais gratificante para o professor do que você ver aquela semente ali produzindo frutos, né? Então, a gente, como professor, a gente sai espalhando sementes. E depois a gente, quando vê os frutos, né, dessa semente, é algo muito agradável, né? E é por isso que ainda continuo, muito embora a gente está um pouco mitigado numa sala de aula, eu procuro, na medida do possível, utilizar essa ferramenta que nós temos aqui para poder propagar esse conhecimento, né? Então, essa é a razão pela qual a gente está fazendo essas lives, essa é a razão pela qual a gente se une, para que mais pessoas possam conhecer. Porque o que eu vejo, Marcelo? Eu falo de uma experiência, eu até citei isso aí, uma experiência minha, eu dei palestra ontem para Anguera, né? E aí eu falei, contando um pouco do como foi minha trajetória, e eu tive muita dificuldade no começo, porque tem muitas questões que você vai aprendendo na escola da vida. Então, nada melhor do que você trazer pessoas que estão mais tempo nessa escola da vida, estão mais tempo aí lutando, têm mais experiência, para poder justamente poupar de sabores. Então, o motivo pelo qual eu chamei, né, é justamente para que a gente possa aprender aqui e ser inserido esses conhecimentos no nosso dia a dia, para que a gente possa evitar situações que, porventura, você passou, eu passei, e outras pessoas não passar mais. Essa é a razão pela qual a gente vai falar, então, desse assunto chamado o quê? Prática na delegacia, né? Algo que você domina como ninguém, Marcelo. Então, eu queria começar, assim, se você me permitir, evidentemente, com devido respeito, começar com uma questão que eu vejo que chama muita atenção, né? É a questão do flagrante, né? O inquérito policial ali pode surgir, dentre as possibilidades, do flagrante. E aí, como o advogado ele tem que se portar, como que é a conduta nesse momento aí do flagrante, orientações práticas, né, para poder ali, chegar na delegacia e você ter um mínimo mais ou menos de como se conduzir e ser respeitado também, se fazer respeitado, os conhecimentos mínimos que você tem que saber a respeito também dos seus direitos na qualidade de advogado, uma vez que você tem prerrogativas que estão atrelados a isso. Então, se você me permitir, eu gostaria de começar por isso, Marcelo, se não tiver nenhum impedimento aí para você. Claro, Lucas. É excelente esse nosso início de conversa falando justamente do flagrante. Por quê? Muitas vezes o advogado ele está lá na sua casa, num final de semana,
e aí recebe uma ligação para comparecer na delegacia, ou porque um cliente foi preso, ou teve lá o familiar de algum cliente, de algum conhecido que está preso e precisa desse apoio do advogado. É importante, Lucas, nós falarmos que se evoluiu muito a possibilidade de assistência de advogado junto ao cliente perante a delegacia de polícia. Como você bem salientou no início da live, muito se preocupava apenas com a parte processual. Só que, na verdade, se um bom advogado começa a pegar uma causa já no início, lá no flagrante, seria o ideal, não é? Porque já acompanha todo o desenrolar do processo, muitas vezes o advogado consegue até mesmo demonstrar para o delegado de polícia, para a autoridade, que aquela situação não caracteriza flagrante. E a felicidade do cliente, dos familiares e do advogado também, não é? Porque aí, claro, você precisa pegar um delegado de polícia que esteja disposto a ouvir, um delegado que efetivamente respeite a legislação e os direitos do advogado e do cliente. Ele está lá, delegado de polícia, não para prender. Qual que é a meta do delegado? Atingir X número de prisões nesse mês. Não é isso. Ele está lá para cumprir a lei. Se houver uma situação de flagrante, este delegado vai sim, normalmente não é o delegado que está à frente, mas os agentes policiais vão apreender esta pessoa e levar para a delegacia de polícia. Levou para a delegacia de polícia, é lavrado um auto de prisão em flagrante, onde neste auto de prisão em flagrante, o próprio delegado de polícia, ele vai verificar todas as situações. Claro que antes de se lavrar esse termo, o delegado vai conversar, se o advogado estiver lá, melhor ainda, porque uma das prerrogativas do advogado é conversar com o seu cliente. Não precisa de procuração, tá? Isso é importante também dizer, porque muitas vezes o advogado está num churrasco, recebeu uma ligação, comparece na delegacia ainda de bermuda e camiseta, mas ele é advogado, não é? Numa situação excepcional, você vai do jeito que dá. E aí, você é advogado, tem o direito de conversar com o seu cliente e lembrando que o cliente, se quiser, pode exercer o direito de permanecer em silêncio, mas ele pode também se manifestar. E aí, cabe ao advogado verificar, nesse primeiro momento, o que é mais interessante para essa causa. Você se manifestar e dizer o que aconteceu ou você permanecer em silêncio? Quem vai orientar o cliente é o advogado. O cliente não sabe, muitas vezes, o que fazer. Ele fica atemorizado por causa do aparato do Estado. Muitas vezes ele foi preso, Lucas, por policiais truculentos, por policiais que podem até, sim, ter cometido algum tipo de abuso de autoridade, e aí chega perante o delegado de polícia, você precisa saber o que fazer. E nada melhor do que estar acompanhado pelo advogado. O advogado, ele tem conhecimento técnico para saber distinguir o que é melhor fazer. Eu vou contar uma rápida passagem, Lucas, onde eu uma vez fui acionado pela família, não é, para comparecer na delegacia porque o marido tinha acabado de ser preso por pedofilia. Então a polícia foi lá, encontrou algum material no computador do cliente, apreenderam isso tudo, levaram para a delegacia, ele saiu da casa dele preso, em flagrante. Chegou na delegacia, quando eu fui acionado, eles já estavam nesse caminho, né, de casa para a delegacia. Chegando na delegacia, eu converso com o delegado, converso com um, converso com o outro, e falo, pô, mas espera lá. Essas imagens não estavam salvas no computador dele, pelo que vocês mesmos estão me dizendo. Então, conversa com o perito. O crime se ele estivesse com essas imagens salvas
ou se ele estivesse propagando, divulgando isso. Ele tinha acessado lá alguns sites que redirecionavam ele para outro site, e aí eu fiquei naquela discussão com o delegado se havia ou não flagrante. Eu entendia que não era caso de flagrante. E aí o delegado, mas aí é aquilo que eu digo, precisa ter a mente aberta, né? Sim, O evidente. delegado verificou com o perito, né? Ligou para o perito, tal, falou, perito, mas o advogado está dizendo isso, isso, isso. E aí o perito falou, é verdade. O que o advogado está dizendo, ele tem razão. E aí não se lavrou auto de prisão em flagrante. Ele foi ouvido, apreenderam os equipamentos para se fazer a perícia, mas ele não foi preso em flagrante. Ele foi ouvido e foi liberado. Então, olha a diferença que faz a presença de um advogado. Se não tivesse a presença do advogado, é óbvio que ele iria ficar preso, não é? Posteriormente, talvez o advogado conseguisse obter um relaxamento da prisão ou uma liberdade provisória. Mas, Lucas, qual é o preço de você ficar um fim de semana preso, né? Com all inclusive no CDP de Hortolândia? Pois é. Digamos que ninguém quer passar esse final de semana preso. Daí a importância do advogado. Citei esse exemplo, Lucas, que não era uma situação de flagrante, mas lembrando também que o próprio delegado de polícia, nas infrações até 4 anos, o próprio delegado pode arbitrar fiança. E aí, muitas vezes, o delegado não está. Em algumas comarcas pequenas, você não tem o delegado ali. Não é? Você não tem o delegado porque ele está cobrindo 3, 4 delegacias ao mesmo tempo, ele está atendendo flagrante num outro lugar, e aí o escrivão faz o flagrante e não quer saber desse negócio de fiança e deixa o acusado preso, sendo que cabe o pagamento de fiança. Se o advogado está lá, não vai deixar essa situação acontecer, obviamente. Eu falo assim, Marcelo, o flagrante, ele é aquela situação peculiar porque acontece nas horas mais inusitadas, né, que você não está esperando. Eu lembro uma vez que me chamaram para atuar num caso em Nova Odessa, né, que era 1h da manhã. E eu fui sair, porque depois teve o flagrante, aí teve audiência de custódia, fui terminar tudo, e a liberação do cliente, 15h30 da tarde. Fiquei todo esse tempo varando, né, trabalhando. Então, a questão de flagrante tem essas peculiaridades, porque você não sabe quando vai acontecer. E aí, além disso, os familiares e até a pessoa que está envolvida na situação ali, ela está numa situação ali não das melhores ou então de conforto. Então, totalmente fragilizado, né? Sim, o que espera do advogado é que possa ali, naquele momento, dar um mínimo de orientação até para analisar de uma forma técnica, e o advogado é que tem conhecimento para isso, para aferir mesmo se é o caso, se é vantajoso. E aí vai da sensibilidade do advogado, analisando o que consta nos autos. Isso que é importante. Eu costumo dizer o seguinte, vai lá acompanhar um flagrante, tem que falar com o cliente e ver também o que consta ali. Tem que aferir de fato, não só da boca do cliente, mas de fato o que consta nos autos ali, o que tem ali de documentação, de prova, de documentos ali, para poder dar uma orientação. E se for o caso até, se não é melhor ficar em silêncio e discutir isso em juízo. Então, o que você pontuou aqui, eu comungo da mesma opinião, Marcelo, porque aí mostra a importância, porque isso vai repercutir depois. Aí está falando de uma fase pré-processual, que essas questões depois vão ser discutidas em fase processual. E aí, que fazendo um bom trabalho, um bom acompanhamento, você consegue, na maioria das vezes, minimizar os impactos dessa situação. Ou até sem dúvida. Conseguir... É importante, Lucas, a gente sempre ouve na faculdade, ou de juízes, promotores, né, dizendo que mas o vício no inquérito policial, ou seja, o vício, uma falha no inquérito policial, não gera a nulidade do processo, porque é uma fase inquisitiva, é uma fase administrativa, e aí depois, no processo, sob o crivo do contraditório, aí sim serão produzidas as provas. Então, qualquer coisa que tem lá no inquérito não gera nulidade.
Pode até ser verdade isso, Lucas. Não gera nulidade, mas traz consequências. Os vícios que tiver na fase de investigação podem trazer consequências muito significativas para o processo e para o seu cliente também. Então, imaginem que houve um vício, uma falha no auto de prisão em flagrante. A prisão em flagrante é aquela que, salvo em um ou outro, na verdade, em 2 casos específicos, não é? Um de senador, outro de deputado federal, você não precisa de mandado de prisão, não é? Então, para se prender alguém em flagrante, não tem mandado de prisão. Quem que efetua a prisão? É o agente policial e o delegado lavra esse auto de prisão em flagrante. Por isso, o Código de Processo Penal traz um formalismo muito grande nesta prisão em flagrante. Não tem uma ordem do juiz mandando prender. O delegado tem que seguir todo o procedimento descrito no Código de Processo Penal. O delegado não seguiu. O delegado inverteu a ordem das pessoas envolvidas no flagrante, ou não era uma situação de flagrante. O que cabe nesse caso? Qual a consequência? Vejam, teve uma nulidade. Qual a consequência jurídica que isso vai trazer? O relaxamento da prisão em flagrante. Então, tem uma consequência muito importante, e talvez para o preso a mais importante, que é a sua liberdade, não é? Ele, tendo uma nulidade no auto de prisão em flagrante, consegue o relaxamento da prisão. E aí cabe ao advogado verificar essa nulidade para conseguir esse relaxamento. Nulidade na realização da prova pericial. A prova pericial também, normalmente, no crime, acaba sendo feita ali na fase de investigação. Se tiver um erro nesta prova pericial, você tem uma consequência jurídica no processo muito significativa, não é? Ainda mais agora, a gente está tendo até a cadeia de custódia também, né? Isso, exatamente. Exatamente. Toda essa cadeia de custódia precisa ser severamente observada sob pena do promotor de justiça, o titular da ação penal, não conseguir sequer oferecer denúncia. Então, vejam como é importante o trabalho do delegado, não é? O trabalho na fase de investigação. Por isso que o delegado de polícia é um bacharel em direito e presta um concurso público, porque se exige dele um conhecimento técnico para não melar lá na frente toda uma operação, por exemplo, naquele caso da Operação Castelo de Areia, toda a investigação baseada numa interceptação telefônica que não foi autorizada judicialmente. E aí depois lá no STJ, depois de anos, se joga tudo fora, cai tudo por terra. Então vejam quanto dinheiro público desperdiçado, quanto tempo desperdiçado, não é? Por quê? Porque na fase policial, na fase de investigação, houve um vício, houve uma falha, não é? Então, é muito importante o advogado estar bem preparado. O advogado precisa estudar sempre, né, Lucas? Eu acho que nós acabamos sendo professores até por causa disso. A gente não aguentava mais estudar, de tanto estudar, você precisava extravasar esse conhecimento. E quem optou aí pela carreira jurídica é uma carreira que você vai ter que estudar para o resto da vida. E aí vem o papel do advogado nessas horas, né? Porque não dá pra gente, no flagrante, falar, espera um pouquinho, seu delegado, aperta o balde aí, que eu vou estudar, não é? Eu vou pegar um livro lá para ver, eu vou procurar doutrina e jurisprudência. É na hora que você vai ter que resolver e você precisa estar preparado para isso. Sim, inclusive, o Marcelo, o que eu vou falar na questão do flagrante, eu costumo dizer assim, e eu até brinco em sala de aula, que a delegacia não é shopping para bater papo, né? Então, a delegacia você tem que ser muito sereno e muito claro qual que é o seu objetivo que você está lá. Então, não é para bater papo, não é para conversar, mas você tem que pegar e, dentro, sabendo o âmbito de atuação, orientar o seu cliente da melhor forma possível e justamente verificar essas questões se não tem ali alguma falha que, né, como você mesmo disse, pode ser aproveitada em prol do seu cliente. Tem uma frase que eu gosto muito do Aurino Lopes Júnior, que é um professor da PUC do Rio Grande do Sul, que ele fala o seguinte, no direito penal e no direito processual penal, forma é garantia. Então, veja, existe ali a regra do jogo.
Então, nós, na qualidade de advogado, e o advogado criminalista, nós estamos ali para observar se estão seguindo realmente a legalidade, estão seguindo as formas previstas no Código de Processo Penal. E se não tiver, a gente vai orientar nosso cliente justamente porque está sendo ali conspurcado a legislação para beneficiá-lo. Exato. E aí, Lucas, fazendo um link até do flagrante com uma outra questão muito importante, diretamente relacionada a isso, refere-se à apresentação espontânea do suspeito, do acusado, do investigado, não é? Quem se apresenta espontaneamente à delegacia de polícia pode ser preso? Veja, se tiver uma preventiva, uma temporária, é claro, não é? Que ele pode ser preso. Agora, é possível a prisão em flagrante com apresentação espontânea? Não. Por que não? Porque as hipóteses de flagrante, elas são taxativamente descritas no Código de Processo Penal. Ou a pessoa está cometendo o crime, ou acabou de cometer o crime, ou é perseguida ou encontrada com instrumentos que façam presumir ser ela a autora da infração penal. Agora, se eu me apresento espontaneamente, e eu tive a oportunidade, a felicidade de levar já vários clientes à delegacia se apresentando espontaneamente. E aí, mais uma vez, vem, primeiro, o conhecimento do advogado e a firmeza. Por quê? Você falar para um familiar que você vai levar o marido dele, o pai dele, até a delegacia para se apresentar. Isso ele acabou de praticar um crime lá atrás, né, naquele desespero e tal, e procuraram um advogado, foram até o escritório do advogado, narraram o que aconteceu, e aí o advogado vai ter que verificar. Opa, pera lá, nesse caso aqui, é melhor a gente se apresentar. Então, eu tive, por exemplo, um caso envolvendo crime de homicídio, não é? Crime de homicídio onde tinha uma série de testemunhas. O crime foi praticado na rua e o autor do fato, ele fugiu. Ele fugiu, não é? E aí depois a esposa conhecia não sei quem, que me conhecia, e aí acabaram lá no meu escritório. E ele narrou todo o ocorrido, e eu falei, bom, onde é que está a arma do crime? Não, doutor, a arma eu escondi e tal, não sei o quê. Tá bom, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar a arma do crime e a gente vai se encontrar em tal lugar, porque você vai se apresentar espontaneamente lá na delegacia. Nossa, aí gera aquele alvoroço na família, né? Ô, doutor, você é preso! Tá maluco? Eu vou sair preso! Que advogado doido é esse, né? Onde já se viu? Expliquei tudo para eles, o porquê e tal. Fomos, então, até a delegacia. Aí, Lucas, eu sei que você tem muitos alunos aqui, muitos advogados recém-formados, então é importante ressaltar o seguinte também, não é? Advogado também não pode ser maluco. Você não vai dar murro em ponta de faca. Não cabe a prisão em flagrante nesse caso, mas também você não vai passar vergonha na frente do teu cliente, né? Então, primeiro, vai você, advogado, sozinho lá na delegacia. Fala, opa, tudo bem? Tudo bom? Gostaria de conversar com o delegado ou quem está de plantão, enfim. Vai lá, fala, viu? Sabe aquele caso lá, aquele crime que aconteceu assim, assim, assado? O delegado já sabe, claro, tinha um monte de testemunhas, já chegou para ele essa notícia. Fala, sei. Então, o suposto autor do fato, ele está querendo se apresentar. Posso trazê-lo aqui para que Vossa Excelência colha aí o depoimento dele? Ah, claro, doutor, pode trazer aqui e tal. E eu sempre costumo brincar ainda, saindo do gabinete do delegado, viro para ele e falo, doutor, você não vai prender meu cliente em flagrante não, né? Porque não cabe flagrante nesse caso. Você cria um vínculo moral com o delegado. Ele já se comprometeu com você que ele não vai prender em flagrante. Chega agora, a ser aquela questão da lealdade, né? Exato, lealdade. Agora, Lucas, imagina o seguinte. Gente ogra e maus profissionais, você tem em todas as áreas. Não é privilégio do direito isso. Em todas as áreas você tem. Aí imagina que você vai lá na delegacia, sozinho, fala pro delegado, viu, seu delegado, sabe aquele caso assim, assim, assado? O delegado bate na mesa, começa a xingar, fala, se eu pegar esse cara, prisão perpétua para ele, não sei o quê.
Você vai apresentar nessa delegacia para esse delegado? É claro que não, não é? Aí, nesse caso, você vai em outra delegacia e apresenta para outro delegado. Por quê? Porque esse daí o cara bate fora do bumbo, né? Tá fora da casinha. Você não vai apresentar para depois ter que ficar entrando lá com pedido de relaxamento com habeas corpus, tá? Não. Aí tenha bom senso, seja mais prático, leva para outra delegacia, não é? Agora, normalmente, nesses casos, você vai, conversa, o delegado de boa, fala, não, pode trazer, tal. O que você faz? Saiu da delegacia, vai na esquina, fala pro teu cliente, ó, pode vir, né? Pode vir. Vai lá e colhe o depoimento, tal, sem problema nenhum. Nesse exemplo que eu estou dando, aconteceu. Apresentamos lá o cliente, ele prestou o depoimento, entregou a arma também do crime, que tem muita gente que fala, não, eu vou sumir com a arma do crime. Cara, todo mundo viu que foi você, tem testemunha, hoje a gente vive num Big Brother, tem câmera para todo lado, não é? Apresentou espontaneamente a arma, falou, prestou lá a declaração do porquê que ele praticou o fato, foi em legítima defesa. Então, para que fugir, não é? E aí, eu fiquei sabendo depois, né, do caso, que eu tinha alguns alunos que trabalhavam ali, faziam estágios ou trabalhavam ali no cartório, que depois me contaram, né? Falaram, ô professor, nesse caso aí, nossa, mas o juiz, ele ficava assim, maluco, porque ele subia, descia, ia no cartório, voltava, e percebemos que o juiz estava muito tenso, muito nervoso, né? A gente foi lá falar com o juiz, né? Falou, o que aconteceu, tal, né? Aí o juiz falou, pô, olha, o delegado representou pela prisão preventiva desse acusado aqui. O Ministério Público pediu a prisão preventiva, porque ele falou que vai oferecer denúncia por crime de homicídio qualificado, que o acusado é muito perigoso, etc. E aí eles, mas e aí, não é? Porque estão acostumados o quê? O juiz dá uma canetada e manda prender. Sim. Pô, mas nesse caso, veja só, não houve flagrante. O acusado compareceu espontaneamente na delegacia de polícia, com advogado já constituído nos autos. Ele mora na mesma casa há mais de 20 anos. Ele tem trabalho fixo, é casado, tem 2 filhas. Como que eu vou decretar a preventiva desse cara? E não decretou a prisão preventiva. Mas não decretou por quê, Lucas? Porque o advogado apresentou ele espontaneamente na delegacia. E aí eu lhe pergunto, se eu não tivesse apresentado espontaneamente na delegacia, o que você acha que seria a consequência jurídica? Certamente a preventiva estava decretada. Estava decretada a preventiva. Agora, o advogado tem que saber fazer esse cálculo, não é? Esse risco. E tem que orientar a família, tem que explicar para a família depois ficou me agradecendo, tal. O julgamento do júri dele foi acontecer 10 anos depois. Imagina se ele tivesse sido preso, talvez o julgamento, claro, aí fosse mais rápido. Não só isso, Marcelo. O que eu falo para você, e foi muito feliz o seu exemplo, eu gosto muito do Tribunal do Júri, atuo até com uma certa frequência, é uma das minhas matérias preferidas, assim, de atuar, né, no cenário. E o que eu vejo é o seguinte, uma coisa é você estar defendendo acusados de outros crimes sem ser Tribunal do Júri. Agora, quando se trata de Tribunal do Júri, tem um agravante que eu falo no seguinte aspecto. Se nós tivermos o cliente preso, né, perante os jurados, que é os jurados que irão julgar, tá condenado, isso daí cria um ambiente já que desfavorece, né, o cliente e o advogado ali para poder explorar suas teses. Então, o cliente solto respondendo em liberdade, isso mostra para os jurados, cria um cenário muito mais favorável para, pelo menos, ouvir as teses do advogado. Então, o advogado tem que ter essa sabedoria, esse feeling, essa perspicácia de analisar, inclusive, qual que é a natureza do crime a qual ele está ali trabalhando, né? Então, veja, numa situação como essa, que não tem flagrante, para que você vai postergar isso com a possibilidade de ter uma preventiva diante de um crime grave, né? Tem a chance disso. Se não é melhor, então, apresentar para evitar essa situação e você conseguir trabalhar com o cliente em liberdade
Isso propiciando até uma melhor aceitação do que você vai discutir se porventura for para plenário. Então, eu acho que exatamente. salutar Isso é bastante difícil para o advogado, porque o advogado, na verdade, é um estrategista. Você está num jogo de xadrez ali. É claro que a gente trabalha na fase inicial, na fase do inquérito policial, para obter o trancamento do inquérito ou mesmo produzir elementos para demonstrar ao Ministério Público que não há indícios de autoria e materialidade do delito e, consequentemente, ele não pode oferecer a denúncia. Mas a gente tem que pensar também, opa, e se for oferecida? E se ele for pronunciado? E se ele for para júri? Se ele vai para júri, é mais fácil você defender um acusado que está foragido, sumido? Ou é mais fácil você defender alguém que se apresentou espontaneamente? Ainda mais se você pretende usar uma tese de legítima defesa, por exemplo, né? É muito mais fácil e muito mais aceitável para os jurados digerir a tese de que realmente seu cliente agiu em legítima defesa justamente porque ele se apresentou espontaneamente lá atrás. Então vejam que um fato, por você orientado lá atrás, pode influenciar na decisão dos jurados. Então, é muito importante que o advogado possa acompanhar o cliente já nessa fase inicial. Sim. Fundamental. E tem essa visão holística, né? Fica mais fácil. E tem aquela visão holística, né, Marcelo? Você não pode olhar só esse ato, você tem que olhar no todo, né? Como isso pode, se porventura andar tudo isso aí, o que pode desencadear. E aí que você faz essa análise. Mas exatamente. Eu não poderia deixar de citar aqui uma fã sua, viu? Entrou uma pessoa aí que é fã sua de carteirinha, que toda vez que eu falo aqui de você, tal, tudo, eu falo assim, quando eu tiver live com ele, me avisa, e entrou hoje aqui. Então eu tenho que citar. Doutora Mônica, que foi sua aluna na PUC, né? Ela é uma excelente advogada lá em Sumaré, fã de carteirinha sua, está aí nos prestigiando, Marcelo. Tá aí, maravilha, agradeço. Isso é muito bom. Eu vi aí vários alunos, vários ex-alunos entraram aí na sua live. É muito gratificante isso para nós, sem dúvida nenhuma. Até comentou aqui, ó, Mônica Rigato. Que legal, agradeço. Prazer aí tê-los aqui na live do Dr. Lucas. Lucas, uma outra questão importante, até que você tocou no início da live, é o acesso aos autos por parte do advogado. Então, vejam, hoje, muitas comarcas aqui da região, não sei em outros estados como é que está, mas aqui nós temos o inquérito eletrônico. Então, o advogado consegue acesso a esse inquérito policial eletrônico e consegue também, onde é físico, o acesso a inquérito físico. Toda investigação, claro, não pode ser ato que está em diligência ainda. Então, o delegado pediu interceptação telefônica. O advogado não vai ser avisado, não vai saber disso, né? Senão perde a finalidade. Agora, as diligências já realizadas, o advogado tem pleno acesso a isso, a todo o inquérito policial. O advogado, mesmo sem procuração, pode ter acesso ao auto de prisão em flagrante, ao inquérito policial. Por quê? Porque muitas vezes, Lucas, a gente não sabe se é algo interessante para eu pegar ou não. Né? E até para a gente poder fazer esse juízo de valoração. Né? Exatamente. Às vezes a gente é consultado. De repente, pode não me interessar, ele não vai vir a ser o meu cliente, seja porque há alguma incompatibilidade, ou por questões financeiras, ou porque não foi com a cara, o advogado não foi com a cara do cliente, ou o cliente não foi com a cara do advogado. Relação cliente-advogado é muito baseada na confiança. Sim. Só existe essa relação na área criminal, principalmente, né, de cliente-advogado, porque se tem confiança. A partir do momento em que há a quebra da confiança, é melhor pedir a renúncia, a revogação da procuração ou a renúncia, por quê? Porque não tem mais clima, não dá mais para você ser advogado daquele cliente ou aquele cliente não vai mais te querer como advogado. E é importante mencionar também, Marcelo, desculpa a minha interrupção, que inclusive a súmula vinculante nesse sentido, né? Então, assim, eu parto da seguinte premissa, Marcelo. O pessoal às vezes confunde, né? Eu acho que o advogado criminalista
Tem que ser aquele advogado que, né, chega lá e grita e bate no balcão. Eu quero ver um inquérito policial. Pá. Não é assim. Isso daí, não é o UFC, o processo penal. Você tem ali, como você mesmo disse, é uma estratégia, é tabuleiro, saber mexer as peças com elegância, com firmeza, com conhecimento, mas sem, de fato, faltar com a urbanidade e a cordialidade. Eu, pelo menos, parto dessa premissa. Se porventura for negado, o que e pode acontecer, e você tem esse direito, você tem mecanismos para brigar por isso. Seja frente ao OAB, na questão de prerrogativas, que é uma prerrogativa do advogado, como também, por ter súmula vinculante nesse sentido, você pode não só mandado de segurança, como reclamação constitucional, se você quiser. Então, eu acho assim, o advogado, sabendo, tendo conhecimento das prerrogativas dele, do que ele pode fazer na delegacia, fica muito mais fácil a sua atuação. Isso que você disse é muito importante, Lucas. Não adianta chegar brigando. Claro, às vezes, infelizmente, a gente precisa chegar a esses extremos, mas não é a regra. Então, eu tive um caso muito interessante. Normalmente, onde a gente tem dificuldade para ver inquérito é na Polícia Federal, né? Que aí ficam pedindo procuração, isso, aquilo, aquele outro, tem que ser com horário marcado, não sei o quê. Na estadual, normalmente é tranquilo. Eu, pelo menos, nunca tive dificuldade para ter acesso a inquérito no âmbito da Polícia Estadual. Na Federal e no Ministério Público, nos PICs, né, Procedimento de Investigação Criminal, aí já é mais complicado. Vou contar só uma breve passagem. Me lembrei de várias aqui, até para ter, mas aí o tempo não vai deixar contar. Mas uma passagem muito curiosa que eu tive no âmbito da Polícia Federal. Me procurou um cliente, né, que era já um cliente antigo, que pediu lá para ver, mas um cliente assim mais simples, tal, e pediu para ver o andamento, porque ele ficou sabendo que tinha um inquérito tramitando lá na Polícia Federal. Aí eu já falei, porra, na Polícia Federal, mas esse cara aí já pensando que era crime econômico, né? A gente está muito acostumado a lidar com isso no âmbito da Federal. Falei, pô, mas esse cara com problema de crime econômico na Federal, e não estava preso por causa disso, não tinha lá nenhuma intimação determinando nenhuma medida contra ele e tal. Estava tranquilo, então. Eu fui na delegacia, Polícia Federal, né? Falei, eu queria ver o inquérito número tal. Aí falaram, olha, a escrivã responsável aí por esse inquérito não está. Você pode voltar outro dia? E aí que eu falo, né? Olha, direito é bom senso, né, gente? Havia necessidade de eu brigar lá, falar, não, eu quero ver agora isso, é minha prerrogativa, eu quero ver agora. Não precisava, não era uma coisa urgente. Falei, tá bom, eu volto outro dia, né? Aí, voltei outro dia, cheguei lá no dia, falou, então, olha, sabe o que é, doutor? O delegado responsável aqui pelo caso, ele está em operação lá no não sei aonde e tal, e a escrivã está de férias. Dá para você voltar outro dia? Aí eu falei, olha, já é a segunda vez, né, que eu tô vindo aqui. Não, vamos marcar então uma data, não é? Aí marcou a data, falei, tudo bem, né, vamos lá, pacientemente, sou uma pessoa tranquila, de boa. E lembrando, só fiz isso, Lucas, porque não tinha urgência, tá? Não, beleza, tudo bem. Marcamos a data, então, que eu iria à delegacia para ver o inquérito. Aí eu fui, terceira vez. Fui à delegacia e falei, eu queria ver o inquérito tal. Doutor, mas o delegado não tá. Eu falei, não, aí agora vocês já estão de brincadeira, né? Pô, o que é isso? É a terceira vez que eu venho aqui. Uma hora a escrivã estava de férias. Beleza. Outra estava não sei aonde, outra não sei o quê. Aí vocês marcaram o horário e o delegado não está. Aí não, aí eu quero ver esse inquérito agora, porque também não sou palhaço, porra. Terceira vez que eu venho aqui e já imaginando que eu ia tomar um chá de cadeira, já liguei para a OAB, liguei para a Comissão de Prerrogativas. Saibam, então, colegas advogados e vocês estudantes, futuros advogados, a OAB está aí para isso, não é? Liguei para a Comissão de Prerrogativas da OAB e, por sorte, tinha um dos advogados que integrava a comissão, acho que era o presidente até da comissão, ele estava passando por ali. Então, não levou 5 minutos, ele chegou lá na delegacia e aí já eu não estou mais sozinho. Eu estou agora, Lucas, com 400 mil advogados
do meu lado. Porque é isso de inscritos que nós temos aqui, só aqui em São Paulo, né? Aí pediu para falar com o delegado geral, tal, aí a gente subiu no gabinete do delegado geral. Eu fiquei até com dó do delegado geral, Lucas, porque ele falou, olha, se desculpa, o delegado não é de fazer isso, esse delegado, se ele marcou com o senhor, eu não sei o que aconteceu, porque ele não é um delegado arbitrário. Aí o AB estava lá e... na época, ocupava um cargo aí na Associação dos Advogados, né? E aí, professor, tal, aí já começou a correr isso. Chamou o OAB, tá tendo treta lá na delegacia, o negócio começa a se avolumar. E aí o delegado geral se explicando, dizendo, olha, eu não sei o que aconteceu, porque o delegado não é de fazer isso, tal, não sei o que, mas a gente está com um déficit muito grande aqui, e eu entendo lá, doutor, eu vou procurar esse inquérito. E aí ele, delegado geral, procurou o inquérito, achou o inquérito no gabinete lá desse delegado e me entregou para que eu visse. E não era lá nada demais, Lucas. Ele tinha brigado com o carteiro, né? Deu lá uma enxadada na moto do carteiro, e isso é crime de dano, mas crime de dano de competência da União. Por isso estava correndo, tramitando na Polícia Federal. Só que depois, veja só que curioso, o delegado responsável pelo inquérito me liga. Ele me ligou. Ele falou, olha, doutor, o senhor me desculpa, eu sei que eu tinha combinado com o senhor e tal, mas o senhor não vai acreditar. Quando eu cheguei no meu gabinete, nesse dia aí que a gente tinha combinado, a minha camisa enroscou na maçaneta da porta e rasgou a minha camisa. Aí eu voltei, então, para casa, né, e tinha esquecido aí que tinha esse compromisso com o senhor, tá, não sei o quê, mas ligou para se justificar. Eu pensando comigo, né? Falei, pô, mas essa desculpa tá pior que a dos meus alunos quando não vem fazer prova, quando esquece de entregar trabalho. Mas, Lucas, precisa ver, nas próximas vezes que eu voltei à delegacia, aí só faltava estender tapete vermelho ali. Por quê? Muitas vezes você, como advogado, precisa ser duro, precisa sim saber exercer as suas prerrogativas. Como bem disse o Lucas, existe uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal garantindo ao advogado acesso ao inquérito. E digo que nem precisava ter essa súmula, por quê? Porque a lei já é clara nesse sentido. Mas a lei é o estatuto da OAB, né? E aí o pessoal pensa que estatuto é aquele de clube. Então, eu costumo dizer, quando eu falo do Estatuto da OAB, eu nem falo, Lucas, o Estatuto da OAB, eu falo a Lei Federal 8.906 de 94. Por quê? Porque o pessoal parece que não leva a sério. Eles esquecem que o Estatuto da OAB é uma lei federal. Não é? Então, precisou se editar uma súmula vinculante para dizer, ó, aquilo que está escrito lá no Estatuto da OAB, que é lei federal, continua válido. O advogado tem, sim, acesso aos autos do inquérito policial. Sabe o que eu tenho feito, Marcelo? É o seguinte, aqui na minha comarca, eu não tive nenhum problema, até porque aqui a gente acaba sendo muito conhecido por dar aula e tal, tá sempre aí circulando, mas quando eu vou, né, para cidades fora aqui do meu âmbito, para outros lugares, eu costumo fazer por escrito o pedido de vista. Por que eu faço isso? E aí até uma dica que eu deixo para quem esteja nos ouvindo, porque obrigatoriamente, se não tiver lá, ou se não for dado vista, eles vão ter que justificar, vai ter que ter um despacho ali, informando. Com base nisso, eu consigo, né, me fazer valer aí as minhas prerrogativas também. Né? Isso é fundamental, Lucas, porque você consegue documentar que você esteve lá e pediu, porque se você só fala, né, fala, dá a vista aí, doutor, hoje não dá, né, tal, pode voltar aí outro dia, volta amanhã, volta não sei quando, ou fala, não, você nunca pediu, né? Como que você vai depois questionar que não foi dado vista se não tem nada documentado que efetivamente você pediu a vista? Então essa dica, essa orientação que você dá é fundamental, né? Faça sempre por escrito. A oralidade é muito boa e às vezes o embargos auriculares funciona bastante, mas sempre tenha tudo documentado, tudo por escrito. E aí protocola, peticiona. Por quê? Porque está lá documentado. Mesmo que o delegado fale, não, doutor, nem precisa protocolar, não é?
amigo, chegou no teu escritório, ou se é físico ainda, vai lá na delegacia, no protocolo geral e protocola. Tá? Ou é eletrônico, tá, no teu escritório você vai lá e peticiona eletronicamente e fica documentado. Né? Uma coisa é falar, outra coisa é estar documentado. E no direito a gente precisa de provas. Por isso a necessidade aí dessa documentação. E aí, Marcelo, vamos falar mais um assunto que eu acho interessante, a gente fala de oitiva em geral, né? Porque dessa fase pré-processual aí também tem aí a questão de oitiva também, vai ouvir pessoas ali para poder analisar e justamente ali ter ali a investigação. E aí, o que a gente pode falar? O advogado é muito importante, Lucas, é muito importante lembrar que o depoimento sempre é pessoal. Então, quem está depondo não é o advogado. Quem está lá prestando depoimento ou é a testemunha ou é o averiguado, o investigado, não é? Então, vale uma conversa do advogado com o seu cliente para saber, olha, o que aconteceu, não é? E aí o cliente narra o que aconteceu. O advogado jamais deve, não, olha, isso daí não presta. Vamos falar outra coisa, vamos inventar outra história. Por quê? Porque depois o cliente, que hoje é teu amigo, pode vir a teu inimigo e falar assim, não, mas foi o advogado que mandou eu falar isso, não é? E tá gravado aqui, aliás, no meu celular, que foi o advogado que falou isso. Se gravam até reunião com o presidente da República e depois usam isso em processo, você imagina o que vão fazer com o advogado, não é? Então, o advogado ele está lá para dar uma opinião técnica. Né? Se o cliente insistir em ficar em silêncio, insistir em mentir, a responsabilidade é do cliente. Nós, advogados, eu passo orientação técnica, falo muitas vezes, olha, fique em silêncio. É melhor ficar em silêncio nesse caso. Ou falo, confesse que é mais vantajoso nesse caso. Porque eu sou o primeiro juiz da causa, eu faço o filtro e sei tecnicamente o que vai ser melhor para o cliente. Agora, cliente, minta, fala isso, fala aquilo, inventa essa outra história. Se você, advogado, faz isso, você está entrando num caminho sem volta. Você ultrapassa uma linha muito tênue, que é a linha do profissional para o criminoso. E aí depois você voltar é muito complicado, é muito mais difícil. Eu vejo, infelizmente, tem alguns colegas advogados que ultrapassam essa linha e muitos não conseguem voltar depois. Não é? É muito mais tranquilo você poder ter a honestidade de falar com o seu cliente quais são as consequências, porque ele sabe o que ele fez e ele sabe que vai ter consequência jurídica isso. Mas você poder encostar a cabeça no travesseiro e dormir do que ficar mentindo. Mentir para cliente, ô Lucas, isso não tem cabimento, não é? Ficar mentindo para cliente, falando que vai conseguir isso, conseguir aquilo, sendo que quem decide é o juiz. Quantos clientes eu já não perdi, acredito que você também, porque o cliente vai no advogado da esquina e o advogado da esquina fala, fica tranquilo, em 30 dias eu solto ele. Pô, a família está desesperada. O advogado fala que em 30 dias solta, a família vai com esse advogado, não é? Mas e aí depois se não solta em 30 dias, Lucas? Sim. Aí, muitas vezes, os amigos desse seu cliente vão à sua casa, bater lá na porta de madrugada. Falou, meu amigo, ó, você não falou que você ia soltar em 30 dias? Já passou 40, 50, 60 e nada. Então, o que eu garanto aos meus clientes é um bom trabalho. Isso daí pode ter certeza que eu vou me esforçar ao máximo. Tudo que estiver ao meu alcance juridicamente, eu vou fazer. Agora, garantir resultado, Lucas, isso não dá. Não tem como garantir. Além de isso ser muito claro que a nossa atividade é uma atividade em meio, né, Marcelo? Fora isso, não tem como garantir o resultado na medida que é uma terceira pessoa que vai analisar isso. Nós não sabemos o que passa por essa pessoa, como ela vai avaliar essa questão. Agora, como você muito pontuou muito bem, justamente o bom trabalho tem que ser feito. O advogado tem que ser técnico, tem que ser
eficiente, tem que lutar, tem que se dedicar, evidentemente, com afinco, com bastante combatividade. Agora, isso é algo que pode ser aí prometido. Agora, Exatamente. o desfecho disso, o qual consequência disso, não tem como. Voltando só um pouquinho, Lucas, com relação às oitivas aí em geral, né? Testemunhas. Como que eu vou saber se uma testemunha é interessante para aquele inquérito ou não? É óbvio que eu vou ter que conversar com essa testemunha. Então, não há problema do advogado em conversar com a testemunha. Pode e deve conversar, por quê? O cliente está desesperado, principalmente se ele estiver preso, né? Aí a família, do dia para a noite, te apresenta aquele abaixo-assinado, né? Assinado por 200 amigos dele, dizendo que o cara é gente boa, tal, não sei o quê. E quer que você leve todo mundo para ouvir na delegacia. Em tese, você até pode levar todo mundo para ouvir na delegacia, porque na fase de inquérito policial não tem número mínimo ou máximo de testemunhas. No processo é diferente, mas na fase de inquérito não tem número mínimo ou máximo. Só que, claro, cabe ao advogado filtrar. Vamos ver qual testemunha é interessante. Então, eu marco lá um dia à tarde, vai lá, 10 testemunhas no escritório. E eu converso com ela, o que aconteceu? Não é? Ah, doutor, eu ouvi dizer isso, eu ouvi dizer aquilo. Pô, se ouviu dizer, não vai ser uma testemunha interessante, porque é testemunha de fatos, não é? Você viu o fato? Ah, não, eu não vi. Então, vamos ver, será que é boa essa testemunha ou tem uma outra testemunha melhor, uma testemunha do fato? Não é? Não que testemunha de antecedentes não seja importante, não seja relevante, mas de repente uma declaração por escrito é melhor do que ter que levar essa testemunha, não é? Onde todo mundo vai perder tempo, o advogado, o escrivão, o delegado, depois o promotor, o juiz, para ouvir alguém que uma declaração por escrito seria suficiente. Agora, ouvindo o que as testemunhas têm a dizer, eu sei se aquela testemunha pode ser interessante para o meu cliente ou não. E é importante, Marcelo. Opa, essa eu vou arrolar, essa eu vou indicar. O que você pontuou, pode ser que quem esteja nos ouvindo aí, esteja iniciando, está início de carreira, ouvir a testemunha é uma coisa que pode ser feito. O que não pode é instruir a testemunha, orientá-la. Ó, fala isso, faz isso. Não, aí sim que está o erro. Isso, agora, exatamente. Eu vou ouvir a testemunha. Jamais dizer para a testemunha o que ela tem que falar. Isso não, né? A testemunha do fato vai narrar o fato. O advogado não deve instruir, orientar a testemunha no que ela vai falar, mas sim saber, ouvir a testemunha para saber se essa testemunha é interessante ou não para o meu caso, né? Jamais instruir a testemunha. Perfeito. Marcelo, olha, foi muito bom falar contigo. Pena que o tempo nosso ele é escasso, ele é muito exíguo, mas foi um prazer mesmo. A gente está aí na trave aí nos 45 minutos do segundo tempo, né? Faltando 2 minutos para encerrarmos. Aí passou já e passa voando. Papo muito gostoso. Quando o papo é bom, é assim que passa muito rápido. E aí, Marcelo, eu falei o seguinte: além de te agradecer aí pela sua disponibilidade, a sua generosidade de estar aí conosco, eu gostaria de deixar aí que você deixasse, né? Para você deixar suas considerações finais aí, para quem esteja nos ouvindo, para quem esteja começando na advocacia criminal, para quem está pensando em começar. A gente tem alunos aí que às vezes está com essa ideia, né? A gente fala que o direito penal é a área mais apaixonante, né? O pessoal quando entra se apaixona, né, na faculdade, é gostoso mesmo, é interessante. Então, eu deixo para você aí fazer as suas considerações finais, Marcelo. Muito bem, Lucas. Eu gostaria de finalizar agradecendo o seu convite para essa live muito gostosa, né? Falar de direito penal, de processo penal, de prática penal, eu gosto muito. Então, vejo que o tempo passou aí voando. Nem conseguimos falar tudo que a gente queria. E aí, conforme eu vou lembrando do monte de casos que são casos curiosos, né? De conversar, de debater, porque se aprende muito com isso. Mas uma orientação que eu dou para todos os colegas estudantes e profissionais da área: estudem muito sempre. Estudem, estudem, estudem e leiam. Leiam, gente. Hoje, o computador, a televisão, ela acaba, e as redes sociais, né, acabam nos levando para um lado onde o nosso cérebro fica preguiçoso.
vocês precisam ler, estudar, não só livros técnicos de direito, mas leiam o que tiver, jornal, livro de romance, livro policial, livro de sociologia, livro de filosofia. É muito importante você ter essa mente aberta, você pensar um pouquinho fora da casinha. Por quê? Uma lei posta, Lucas, ela sai do que o legislador pensou e está aberta para inúmeros tipos de interpretação. Então, você tendo essa mente aberta, ao ler você vai conseguir argumentar. E nós vivemos de argumentação. A acusação tem um lado e a defesa tem outro lado. Esse embate, essa argumentação é que vai levar o juiz à conclusão. Quantas vezes nós não vemos o advogado dando murro em ponta de faca, como foi o caso, por exemplo, da prisão no caso de crimes hediondos, não é? Regime integral fechado, regime integral, os advogados falando isso é inconstitucional, é inconstitucional, é inconstitucional. Quase 20 anos depois da promulgação da lei é que se reconhece a inconstitucionalidade, não é? Então, o advogado tem que ser combativo, mas tem que conhecer. Não adianta, como você disse, chegar no balcão berrando, esperneando, se você não conhece os seus direitos. Advogado vai sim fazer pedido, o não você já tem, não é? Então corre atrás do sim, mas faça pedidos técnicos e bem fundamentados. E seja leal e honesto com o seu cliente, com você mesmo e com a parte contrária. Hoje, Lucas, a gente parece que vive em guerra, não é? Sim. Quem não pensa de acordo com os meus ideais é meu inimigo. E não pode ser assim. Quantos embates eu tenho, já tive no Tribunal do Júri, fazia muito júri, hoje eu faço um pouco menos, mas fazia muito júri e era assim, bastante aguerrido, e tínhamos embates com o promotor de justiça muito honestos. Só que depois acabou o júri, no dia seguinte, eu estou lá no fórum de novo, o promotor está lá de novo, não é? E nós vivemos disso, o nosso meio é isso, eu estou lá na delegacia de novo no dia seguinte. Então, se você tiver essa honestidade, essa lealdade com o seu cliente e com o próximo, né, seja o delegado, o escrivão, o juiz, o promotor, você será respeitado na sua função. Agora, se você quer entrar em chincanha, se você quer levar vantagem, se quer fazer o errado, você não será respeitado na sua profissão. Então, busque o respeito, porque assim você cresce na advocacia, você cresce na sua profissão, vão te conhecer, não é? E é a melhor forma de você buscar clientes. Um cliente, mesmo condenado, se você foi honesto com ele, ele vai te indicar outros clientes. Agora, se você foi desonesto, aí você pode ter problemas e mais. Não tem indicação de mais ninguém. Nunca ninguém vai querer te indicar. Porque fala, pô, esse advogado, o cara mentiu para mim, falou que ia fazer isso, fazer aquilo, conseguir isso, conseguir aquele outro. Então, sejam honestos e estudem. Leiam tudo que tiver. Leia, leia, leia. É muito importante a leitura e os estudos. E compartilhem esse conhecimento, né? Discutam. Então, tragam aqui para nós, advogados, um pouquinho aí mais experientes, levem lá para os seus colegas, o Lucas, leva lá com o seu professor, leva para a sala de aula, fala, ô, professor, eu vi um caso assim, assim, assado, eu vi na televisão tal notícia. Muito gratificante isso. Eu estava dando aula hoje, Lucas, quando uma virtual, né, uma aluna me mandou lá pelo chat um caso que tinha acontecido, eu não sabia ainda desse caso, mas teve uma grande repercussão, porque envolvia um gamer lá, que foi na casa marcou um encontro, foi na casa de outra, acabou matando, e aí disso a gente extraiu um monte de questões da aula, né, interessantes da aula. Então conversem, dialoguem. Claro que penal é mais legal, mas eu converso com um advogado trabalhista também. Eu converso com um advogado civilista. Eles não são meus inimigos. Muito ao contrário, eles me indicam muitos clientes, não é? Então você não pode ser inimigo. Tenha bom senso, estude
e você será um profissional de destaque, assim como é o Lucas. Poxa, Marcelo, que bom. Muito feliz aí com as suas explanações, suas considerações, a qual eu comungo da mesma ideia. Muito obrigado, viu, Marcelo? Muito bom falar contigo sempre. Espero que eu possa contar contigo para outras lives também. Muitíssimo obrigado. Desejo a você aí mais sucesso do que você já tem. E você continua sendo essa pessoa aí, sempre muito gente boa, muito querida aí por todos nós, tá? Uma excelente aí resto de semana para você. E pessoal, vocês também, espero que tenham aproveitado essa live aí. E se você me permite, Marcelo, eu vou deixar salvo lá no feed do Instagram, tudo bem? E pessoal, quem não assistiu, assista, porque vale muito a pena, tá? Marcelo, muito obrigado. A todos, muito obrigado. Boa noite a todos, pessoal. Valeu, Lucas. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.